ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Boa tarde, galera. Um beijo enorme para todos vocês que em cada tarde nos acompanham. Mais um programa para vocês muito interessante. E como sempre eu falo, eu trago pessoas maravilhosas, as mulheres guerreiras, trabalhadoras que se destacam aqui em Mongaguá e que provavelmente você viu na rua, no mercado, mas você não conhece. Hoje em dia, Sueli Bobowski. Sueli, profissão terapeuta polifuncional. Isso. Boa tarde, quero te agradecer por você estar hoje aqui conosco. Boa tarde, Nil. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço pelo convite. Tá? Obrigada, gente. Então, uma tarde gostosa hoje, né? Tá Muito boa para a gente poder conversar sobre temas diversos, que eu tenho certeza que vai ser uma surpresa muito grande para várias pessoas, né? Porque hoje em dia ainda não tem um campo grande para falar sobre esses temas, né? Estamos começando agora. Sim, a bioneuropatia que a gente vai falar daqui a pouco tem 35 anos, por aí. Agora, a psicanálise de 1800 e pouco, e cromoterapia. Mas me fala uma coisa, já entrando um pouquinho no tema, que o tema é extenso, gente. Segura aí na cadeira, porque o tema é extenso. Hoje a gente vai fazer, como eu falei para ela, um resumo, né? Para vocês irem conhecendo, ver as diferenças, ver o lado positivo que ele tem, o lado negativo, para que serve. Porque, bom, porque estamos em umas épocas que antigamente não víamos tanto a interação psicológica em questão de pessoas. Hoje em dia, nessa nova era que estamos vivendo, temos mais. Sueli. Por que, Sueli? Por que você acha que a gente está... que é de diferente com antes, que estamos trazendo essa nova? Porque para mim é nova. É antiga, já existia, mas trazer isso assim no presente, tão latejante como eu tenho visto, é recentemente, né? Sim, é recentemente. É porque antigamente a gente não tinha tanta informação como tem hoje. Nós não tínhamos as mídias como tem hoje. Então, as pessoas que faziam faculdade, vai em 1800, 1800 e pouco, eram raras. Psiquiatras como Jung, como Freud, eram poucos, né? Adler é mais novo. E para difundir isso, 1900, aí a gente vai para 1930, por aí, você imagina a psicanálise, falando da psicanálise, em 1930. Eu lembro que já era bem difícil, porque vamos supor, se você vai procurar um psiquiatra para uma psicanálise, você é louca, né? Antigamente era assim. Em 1970, por aí, se falasse que você ia para um psicólogo, você era louca. Você não podia se tratar com um psicólogo, ninguém ficava perto de você, porque você era louca, né? Então, hoje não. Hoje em dia, todo mundo, quem pode, a maioria das pessoas já fazem psicanálise, as pessoas procuram terapia com psicólogo, né? Então, hoje em dia, sim, hoje em dia deu um grande salto, mas deu um grande salto a partir de quando? Não faz muito tempo, não. Eu posso te dizer que esse grande salto veio de 2017, 2018 para cá. Sim, exatamente. O que você acha que aconteceu que a gente está precisando hoje em dia? Mas por que estamos precisando? Hoje em dia, falar de um psicólogo, de uma psicoanálise, é algo que a gente realmente precisa.
qual é a diferença daquele tempo que a gente falava, não, está indo na psicóloga porque está louca, e hoje em dia falamos, preciso de uma psicóloga. Qual é a diferença? O que aconteceu? Antigamente, que não é tão antigamente assim, as pessoas não tinham, tinham a TV, pouca coisa, não tinham tanta diversidade de mídia, né? Informação. Isso. Só que elas tinham mais prazer em se contactar com a família, pé no chão, mais ligadas com a natureza. Por mais ignorância que eu digo no sentido de não saber, que não ignorante no sentido de ser arrogante, mas no sentido de não saber, mas intuitivamente elas sabiam. Intuitivamente, elas iam buscar uma erva, elas iam buscar um chazinho, elas se tratavam com com essa especialidade. Depois, com o advento de vinho e as farmácias, né, de vinho, esses remédios farmacêuticos, aí a gente foi perdendo a qualidade de vida. Perdendo a qualidade de vida, você perde a conexão, aí estou falando tudo em termos científicos, tá? Você perde a conexão com o seu eu, porque os seus neurônios vão deixando de mandar inputs para o cérebro de uma maneira qualificada, de Agora, algo que qualidade. eu achei muito interessante você falar é que hoje em dia a gente pouco temos conversa com a família ou com as pessoas. E nessa época, hemos tenido muito, tem sobressaltado muito aquele negócio de não poder falar da maneira que a gente quer por medo a de pronto falar de maneira errada e ser entendida de um outro jeito. Então, eu prefiro conversar com alguém que simplesmente me escute e me dê uma orientação que eu falar com alguém que me devolva de pronto a pergunta ou que me critique, que eu não acho ruim que uma pessoa critique, né? Temos as Isso, críticas construtivas e temos isso, aquelas críticas não tão construtivas, isso. né? Então, assim, de onde que a gente se perde em meio desse término tempo? Nesse caso aí, você vê, você se comunica como. Estava interessante que uma cliente minha falando assim: olha, meu filho, ela estava na cozinha e o filho no quarto. Aí o filho mandou um WhatsApp para ela: mãe, me traz um lanche. Então, não tem, né, para ele sair do quarto dele, para ir até a cozinha, para ele fazer o lanche dele, ou ele chega lá e já conversar: "Ô mãe, dá para você me fazer um lanche aí?", ou sei lá, alguma coisa que é uma forma de carinho, vai lá e dá um beijo na mãe para chantagear não, né, mas para comprar a mãe, entre aspas, né. Ela já ganhou um beijinho, aí ela já faz o lanchinho, etcétera. Hoje em dia pouca coisa você vê nesse sentido, A interação de uma interação. pessoa com outra pessoa. Quando você desconecta do ser, do outro ser, você está desconectando de você mesmo. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Ele é um ser gregário. Então ele não nasceu para estar só. Se você deixar uma pessoa completamente só, isolada, ela fica louca. Os cientistas fizeram um experimento, colocaram algumas pessoas numa sala totalmente branca. Ela tinha todo o conforto ali e tal, mas totalmente branca. São voluntários, óbvio, né. E eles quase enlouqueceram, porque não tinha contato humano, não tinha cor, não tinha nada, né, e tudo branco. Então, eles se sentiram desconectados do mundo. Você precisa das cores, você precisa de ver, que nem aqui essa sala tá maravilhosa. Você vê, tem o verde, tem o preto, tem o azul, tem o carrinho, tem Sim, vários sem estímulos. sair muito, Uhum. muito longe, né, dessa conversa, mas isso a gente observa nos realities que normalmente tem, né? Isso. Necessariamente não tudo é branco, mas a pessoa fica tão à flor de pele pelo Pelo confinamento, confinamento, né, exatamente. E que ali é, psicologicamente mexe. agora se eles colocassem, os realities colocassem tudo branco, você ia ver que ia dar muito mais problema. Como a cabeça do ser humano trabalha de uma forma Exatamente. incrível, né? Tudo tem um Exatamente. porquê, tudo tem um... É. É muito interessante. Gente, para vocês que estão em casa já assistindo, dá um oi aí
opina, que você acha de interessante sobre esse pedacinho da conversa, que eu tenho certeza, né? A mim me chamou muito a atenção e eu falei, eu preciso perguntar isso para ela. Aham. Agora, vamos lá. Qual é a importância da tua carreira, em questão assim, de maneira geral, dentro da vida das pessoas? Eu estou colocando num combo todo o trabalho que você tem. Sim. Vamos colocar em termos de família. Quando eu trato de uma pessoa, acabo tratando a família toda. Energeticamente falando, porque energia, aqui teria, assim, energia é uma coisa, assim, também cientificamente comprovada, com experimentos e tudo mais. Então, você trata da pessoa, ela vai melhorando, vamos supor, você chega assim e fala assim para mim: "Nossa, meu marido, ele é muito chato por isso, isso", um exemplo, né, ou o marido fala da esposa. Aí eu falo: "Mas se você agir dessa e dessa maneira, como que vai ser?". Daqui 2 meses a pessoa começa a mudar o comportamento dela e muda o comportamento da família. Mudando o comportamento da família, falando de um modo geral, aquela família vai influenciar outras famílias, não é efeito dominó? É o efeito dominó. Se eu trabalho eu trabalho com famílias, não só com uma pessoa. Se eu trabalho com 4, 5 famílias, nesse efeito dominó, essas 4, 5 famílias vão estar, tendo um comportamento com outras que vai, comprometer de um modo positivo outras pessoas, vai envolver outras pessoas. Então, por exemplo, se teu filho chega na escola e ele é educado, fala muito obrigado e tudo mais, aí o coleguinha vai olhar para ele e falar: "Nossa, que legal, né? Vou falar muito obrigado, vou pedir licença". Agora, se teu filho ele é mal criado, né? Aí um outro vai e assume o comportamento. Se ele é um líder, se tem uma liderança na classe, aí ele vai acabar afetando o comportamento de outras pessoas. E outras Eu pessoas. tenho uma cliente que ela é professora e ela tem uma aluna que a aluna é líder de classe, só que é muito conturbada, muito perturbada, né? Aí eu conversando com essa minha cliente, falei para ela: "Olha, fala para ela fazer um Pai Nosso e pedir para sem religião, tá? Pai Nosso como é que fala? Pra Universal. universal. E fala para ela, se ligar com o anjo da guarda dela, porque ela tem uma estrela especial. Eu falei mais coisas que eu não vou falar aqui. A menina, a partir desse comentário que a professora foi lá e falou com ela, mudou o comportamento dela. Então, e ela é líder de classe, todas as crianças acompanham ela. Então, ela mudou o comportamento de uma classe. E você vê, eu estou tratando da professora, a professora já levou para a classe dela. Então, E hoje em dia vemos que está difícil ser professora, está difícil também ser aluno, não está? Porque estamos tendo todos esses problemas dentro da escola, dentro da sala de aula. A gente pode até falar, ah, são só dos adolescentes, que às vezes não, eu recrimino essa parte aí, mas não é só os não, adolescentes, falta são de os, respeito. né? Começa pela falta de respeito dentro de casa. Em primeiro lugar, você não pode ser amigos de seus filhos. Ó, entendo o que eu vou falar para não dar problema depois para mim, tá? Porque eu lembro que em 1975, 77, por aí foi quando eu tive meu filho. Aí a psicologia começou a falar que você tinha que ser amigo dos filhos. Você tem que ser amigo dos filhos, tem que ser amigo dos... Só que aí a pessoa esqueceu de ser pai e mãe. Limites. Limites, você tem que dar limites. Então, dentro da... Ah, sou consteladora familiar também. Dentro da constelação familiar, existe 3 regras. A lei do equilíbrio, a lei da ordem e da hierarquia. Então, você tem que cumprir essas 3 leis. Então, hierarquia significa, eu sou tua mãe, então eu sou maior do que você. Você não pode deixar o filho ser maior que você. E aí vai dar esse problema, ele não vai... Se ele não te respeita, imagina se ele vai respeitar o professor. Não tem como.
É complicado, né? Em questão de adolescentes e em questão de professores. É por causa do adolescente ser um adolescente problema que o professor termina tendo aquele estresse todo, ou é Sim. porque o professor não está preparado psicologicamente para poder lidar com adolescentes? Ah, Esse, pergunta boa. isso. Esse professor veio dessa família desestruturada, permissiva. Então, esse professor também não sabe colocar limites nele nem nos outros. Esse professor também veio desestruturado. Caramba. Você É percebe? aquele efeito dominó que você tinha Efeito dominó, é. comentado. Então, vamos supor, se hoje meu filho tem 48 anos, ele é de 77. Então, se o meu filho também é professor, se esses professores que estão tudo nessa faixa de 30, 40, 20, né? Esses professores foram criados nessa faixa etária de não se constituir limite. Eu sou amiguinha, sou amiguinho do meu filho. Mas não sou. Você pode ser amigo, mas em primeiro lugar você é pai e você é mãe. E ele tem que ter respeito por você. Se ele tiver respeito por você, ele vai ter respeito pelo próximo. Que interessante, que bonito. Conversar assim é muito bonito. Hoje em dia, a realidade que vivemos é um pouco gritante, né? Sim, sim, Às sim. vezes escuto vários casos que eh, eu fico pensando, né? Eu venho de uma família patriarcal, Uhum, né? sim. A gente tinha que cuidar da mãe, Uhum. é o pai que impõe. É a mãe que dita a regra, mas é o pai que faz se executar. Isso é. Então, assim, é bem complicado, né? Entrar em outras culturas. Não, em outras culturas não, está mal falado isso, né? Acho que É. da minha parte. Em realidade, é essa época que está sendo, É isso, essa época tá né? mundial, né? Exatamente, porque às vezes o fato de você não morar, não voltar a morar lá, você não percebe, mas É, ultimamente, pelas notícias e tudo, você dá para ver que é. isso está sendo mundial, né? Exato. Você teve limites. Um pai que dava limite, uma mãe que impunha a regra e o pai fazia se cumprir a regra. Ao ser Exato. humano que você é. Você percebe? Sim, sim, sim. E- É por isso que às vezes eu falo, né? Quando às vezes algumas pessoas perguntam, não, mas por que você está aqui? O que aconteceu com tua família? Primeiro, a família é a primeira que tem culpa de eu estar aqui. E... Mas às vezes eu acho que é muito legal você poder migrar, né? Uhum, sim. Eu acho muito bonito quando você pode migrar a um país que você não conhece, de um idioma que você desconhece, nova cultura, porque eu falo assim, sei lá, eu tive a oportunidade, eu penso, falo muito em Deus, eu falo assim, quando Deus faz as coisas, você não tem como ir em contra. Então, eu conheci uma pessoa brasileira, a gente se encantou e decidimos ter uma família, pronto. Porém, choque de cultura que a gente estava falando, às vezes é Sim. um pouco complicado. Aham, No sim. caso, eu sou quem executa as regras em casa, né? Aham, Meu marido é muito boazinho. Pensa, aham. oh, você conheceu Conheço, ele. conheço, conheço, Então, é, conheço. então, assim, às vezes eu que sou a quem põe as regras e quem executa as regras. Aham. E o Mário também cumpre. Tá certo, é isso mesmo. Mas ele vem de uma família completamente tradicional. Aham, E é muito bom isso também, depois conversar com ele, para saber aonde que se perdeu. Porque aham, realmente é uma pessoa muito boa. Mas aham. eu falo assim, a pessoa que é boa demais, simplesmente os filhos não respeitam. E Ele, não respeitam não porque não é, gostem dele, sim, simplesmente tudo é brincadeira. ele encontrou conforto em você. Você faz as Eu faço duas os coisas, dois lados. os dois lados, então ele encontrou um Eu acho que conforto aí. existem muitas news aí no mundo, né? Não creio que Sim, essa é a única, né? com certeza, com Eu sou, eu certeza. sou a boazinha do filme e sou a bruxa também. Eu acho que existem muitas news por Aham, aí. sim, E é interessante isso, né? Porque eu, pelo menos, só aceitei meu rol, mas eu acho que às vezes é difícil para uma pessoa, para uma mulher, aceitar esse rol. E acho que às vezes é muito legal ter uma pessoa para que a sim, gente possa perguntar por quê e aham, poder entender isso, né? uhum, Porque às sim, vezes não é fácil, você não pode impor, eu acho, me corrija se estou errada, você não pode impor a uma pessoa que seja do jeito que você quer, não porque pode. aquela pessoa é assim. Exatamente, é.
Isso daí tem uma explicação também. Tem um livro, A Mulheres que Amam Demais. E nesse livro tem uma cena que da Robin Norwood. Ela é assim, ela conta, ela tem diversos casos que ela tratou, e um dos casos que mais me chamou a atenção, um casal se conheceu num baile. Aí eles começaram a dançar e ele estava bêbado, né? Meio bêbado, meio alto. Não bêbado, meio alto. Aí ele foi, esbarrou numa outra pessoa e começou a dar uma briga, né? Ia começar a dar uma briga. Ela foi e apaziguou tudo. Apaziguou e tudo mais. Naquele momento, ele percebeu que ela iria tirar ele de todas as situações ruins, e ela percebeu que ele sempre ia estar arrumando encrenca, e aí um viu que um era perfeito para o outro. Só que não dura, né? Porque pois ele foi se tornando um alcoólatra mesmo, e aí ela não ia aguentando, por isso que eles foram procurar terapia. Mas eles descobriram ali, naquele momento, quando que um era perfeito para o outro. Você percebe? No nosso desequilíbrio, a gente vai perceber que o outro vai me trazer problema, então, porque ela já vinha de uma família abusiva, pai alcoólatra e tudo mais. Então, inconscientemente, ela percebeu que ela iria repetir o padrão que ela estava em casa. De um pai alcoólatra, de um marido alcoólatra, e todos os problemas que o pai trazia para a mãe, na vida deles, só foi repetição de padrão de ambos os lados. Eu gosto muito, depois de Ofa, a gente vai conversar um negócio aí que eu achei muito interessante, como a gente vai desvendando, senão a gente se perde no elo. Sim. Me fala uma coisa, ô Sueli, o Podi é a mulher do dia de hoje com rasgos da mulher do dia de ontem. Nas épocas antigas, existia já essa carreira que hoje em dia você está consolidando? Não, antigamente eram as benzedeiras, eram Já as existia, mas não tinha curandeiras, nome. não tinha nome. Era benzedeiras, curandeiras, e hoje em dia a bioneuropatia explica, né? Então vamos colocar lá, vamos falar sobre o famoso descarrego, que chamava antigamente de descarrego, né? Então, você tá com dor de cabeça, tá mal, tá passando mal, é mal olhado. Olha, alguém te pôs mal olhado, então você tá mal. Tá. Não, você passou estresse. Não estou dizendo que não tenha mal olhado, tá, gente? Estou só falando da parte científica da coisa. Explicando a parte científica de como funciona. Isso, é. Então, você está cansada, não está dormindo direito, a falta de memória, está ruim ruim das pernas mesmo, está com as pernas cansadas, né? Aí, o que a avó falava, a mãe falava, né? A bisavó falava. Vai lá, faz um escaldapé com salmoura que descarrega e você sara. Tá. E a pessoa ia lá, alguém descobriu isso em algum momento na vida. A pessoa ia lá, põe o pé e realmente se sentia mais leve, se sentia com a cabeça conseguindo raciocinar melhor. Aí os pesquisadores descobriram que, conforme a ciência vem avançando, né, nós somos pura eletricidade, e nós somos compostos de íons positivos e negativos, e deveria ser equivalentes, só que não, porque a gente vai se estressando. Na hora que eu falo assim, Nil, você não sabe nada, você não presta para nada, você não sei o que, você não sei o que. Aquilo lá se eu chego de repente assim com você assim, aquilo lá vai te impactando, você vai ficando chateada. E ainda mais vamos supor que eu seja tua mãe e vá falando isso, né? E aquilo vai te deixando chateada, vai te deixando desmotivada, você vai perdendo íons positivos e vai ficando com íons negativos. Na hora que você fica com esses íons negativos, ele vai toldando, vai obnubilando o teu raciocínio, até a tua visão, vai turvando, você pode ter labirintite, etc, etc. Aí o que eles descobriram? Que o sal marinho e o bicarbonato de sódio, eles contêm íons positivos. Na hora que você entra em contato, põe lá na água, põe os pés na água, esses íons positivos, eles absorvem os íons negativos. E aí você volta a ficar equilibrada. Aí você fala, tive uma noite de sono legal. Ou quando você entra no mar, que o mar... eu ouvi muito. né? Fala, entra no mar que descarrega os íons negativos, tá? Que é tudo composição química, né? Então, elétrica. Tudo tem um porquê, Tem. tem uma, como se diz? É. Uma resposta, né? É. Sueli,
Me explica, o que é bioenergopatia? Tá, bioenergopatia. Bio é vida, energo energia e patia é tratamento das energias da vida. E tudo isso é científico também, até essa energia. A Terra, ela contém a magnetita. Magnetita, ela forma o campo magnético da Terra, é responsável pelas marés, pelas fases da Lua, por estarmos girando em torno do Sol, e nós temos essa magnetita em nosso cérebro. Aí, a gente tendo essa magnetita em nosso cérebro, nós criamos um campo bioelétrico magnético. Aí, esse campo bioelétrico magnético, a nossa mão é um sensor, é um biosensor. Através desse campo bioelétrico magnético, nós podemos verificar aonde que você está com distúrbio nesse campo eletromagnético Ô, seu. pessoal, daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma experiência, né? Uma experiência que se pode Isso, falar, né? isso. Com uma das nossas modelos mais bonitas daqui do pod, que é a nossa Via. Aí, para vocês poderem estar vendo como é que funciona, né, esse tratamento do que Sueli está falando. É isso que a gente estava conversando sobre doenças psicossomáticas, que a gente Uhum. pode fazer esse tratamento com. Isso, exato. Aí a gente identifica, né? Por exemplo, você tem labirintite. Aí significa que você não está conseguindo lidar com as coisas que estão te acontecendo. Você está se sentindo oprimida, está se sentindo, ah, às vezes, rejeitada, está se sentindo que a família não te quer. Isso é uma das coisas, mas tem várias outras coisas que pode levar à labirintite, né? Dando só um exemplo, né? Ou seja, esse tratamento é para várias coisas, Várias tanto, coisas. tanto como se pode dizer, problemas sociais quanto problemas no corpo. É isso. Sim, 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 sim. É um campo extenso. Sim, sim. Por exemplo, quando você equilibra essa parte energética, que também a cromoterapia trabalha também essa parte energética, porque tudo é energia. Energia que eu falo, aí eu não estou falando de energia espiritual, não, não, não. Estou falando energia mesmo, como a lâmpada, ela emite uma energia, né? Então, o branco, a cor branca tem uma determinada frequência. Vamos falar em frequência que fica mais fácil. Uma frequência. O branco tem uma frequência, o azul tem uma frequência, o verde tem uma frequência. Na hora que ele bate, o verde bate em determinado órgão do seu corpo, vamos supor, o coração ele vai ter uma frequência rosa e verde. Se você está com um problema no coração e eu vou aplicar a cor verde e rosa, ele perdeu aquela frequência do verde e do rosa. Na hora que você aplica o verde e o rosa, ele volta a vibrar naquela frequência. Aí ele começa a melhorar. Porque na hora que a pessoa fica magoada, fica ressentida, então ele vai perdendo essa frequência, esse estado vibracional frequencial. Tá? Aí eu estou falando tudo de uma maneira científica, não estou nem falando de uma maneira holística ou uma maneira espiritual. Por enquanto é só essa. Vou enganchar a tua conversa sobre espiritismo e espiritualidade, que eu tinha perguntado, Isso. minha curiosidade, qual é a É. diferença do espiritismo e a espiritualidade? Qual é a diferença dos dois? Como que a gente consegue explicar isso? Tá. O espiritismo é uma religião, né? Seja ela kardecista, seja ela umbandista, seja ela do candomblé ou qualquer outra facção, não facção, outra Outra modalidade, linha, né? Outra outra linha. linha. Agora, a espiritualidade todos nós temos, porque nós somos espíritos, né? Então, nós somos, assim, a nossa essência é A espiritual. nossa A energia nossa espiritual. energia é espiritual. Então, aí quando eu falo, vou tratar você, você vai se equilibrar espiritualmente, significa o quê? Que na hora que você não, a hora que, vamos supor, você fala assim para mim, ai, Sueli, a fulana falou que eu sou feia, né? Que eu devia usar o cabelo verde, amarelo, branco, azul e rosa, que ia ficar melhor para mim. Aí, e você acredita nisso, porque tem pessoas que acreditam piamente em alguma coisa, não é? Aí eu vou te mostrando, e isso daí está mexendo também com a sua parte espiritual.
Aí, Eu acho interessante quando você fala que mexe com o lado espiritual. O lado espiritual tem algo a ver com a parte da autoconfiança? tudo começa primeiro lá nessa parte mental. Parte espiritual, porque a sua parte espiritual é da crença. Você vai ter que acreditar em alguma coisa. Acreditar em alguma coisa, eu não estou falando em Deus nem nada. Acreditar que isso é uma televisão, e né? Agora, se eu falar para você, te hipnotizar e falar para você que isso daqui é uma água viva, você vai acreditar que é uma água viva, só que você está totalmente hipnotizada e fora da realidade. E a gente fica hipnotizada e fora da realidade com determinadas coisas que as pessoas passam pra gente. Caramba. Então aí vai ter que voltar para a realidade. Aí eu vou falar para você, Nil, com o tempo, né, com algumas terapias, teu cabelo preto é lindo, né? Você não tem que usar verde, amarelo, azul, rosa, né? Aí você vai se equilibrando mentalmente, vai se equilibrando espiritualmente, mentalmente, né? E emocionalmente. Caramba, é um tema bem extenso, né? É Esse bem daí é extenso. bem. Deixa eu te perguntar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar curiosas de saber onde você trabalha, como você trabalha, Uhum. tudo isso. Temos algum escritório? Eu trabalho na minha casa, um consultório, tenho um consultório na minha casa, né? No Itaoca, aqui mesmo em Mongaguá. Ai, você é pertinho do estúdio, que legal. É perto do estúdio, é no Itaoca, perto lá perto da academia. Eu só atravesso a academia, eu tô na minha casa. Ou eu atravesso a Ah, passarela, tô na academia. Então, ai, que é legal, eu não sabia que pertinho. você morava tão pertinho de É mim. Que pertinho, é legal. bem perto. Que mensagem você gostaria de dar para nossas meninas, nosso público aí em casa? Falar o porquê é interessante, porquê é importante o teu trabalho. Ó, em primeiro lugar, gente, respeito. Respeito. Vocês colocarem na base nossa é a criança. A base nossa são os nossos filhos. Dê limite para os seus filhos. Dê limite, dê amor com limite para os seus filhos. Respeito. Aprenda a se respeitar primeiro. Essa geração que está com os filhos de. Estou falando essas meninas de 20, 30 anos, aí vai ter seus filhos 3, 4, 5 anos. Vocês vieram de uma geração que vocês não tiveram limites, mas vocês vão ter que reaprender a colocar limite nessas crianças e fazer com que eles respeitem vocês. Vocês vão se sentir melhor, vão se sentir muito mais felizes e vão ver uma criança equilibrada. Vocês vão sentir orgulho dessa criança. E quando você tem, por exemplo, uma dúvida sobre isso, né? Normalmente a gente pode falar que é por um trauma também. Sim, claro, sim. Nós vivemos de trauma, gente. Para nascer já é um trauma. Porque já foi, na hora que você nasceu, seja de cesárea ou seja parto normal, você saiu daquele quentinho, você saiu aquela proteção que você tinha no útero. Esse é o primeiro trauma. Aí na hora que você vem para esse mundo aqui, primeiro você já vai sair naquele ar frio, né? Se for no hospital, já é aquela sala gelada. Você já vem, já sai daquele, sendo expelido, você já vem naquele trauma. Dali, se você não leva um tapa, né? Põe de você, antigamente era isso, punha você de ponta cabeça e te dava um tapa na bunda. Então, você já imagina o trauma que é, para depois você sai daquilo e já vai. Quer dizer, esse é o primeiro trauma. E depois vem vindo todos os outros traumas. Criança que é recém-nascido, criança que tem 1 mês, 2, já apanha, né? E já vai, e aí vai. Então, Me fala uma coisa, para a gente poder chegar e falar, olha, meu trabalho é esse, eu tenho certeza que se eu consigo chegar até você, eu consigo te ajudar. Pode falar aqui, convida eles, Sueli. tá. Gente, eu gostaria que vocês viessem conhecer o meu espaço, viessem me conhecer. Tenho certeza que se vocês têm algum problema, e todos nós temos, nós podemos juntos caminhar e resolver, tá? Isso daí, seja físico, emocional, espiritual que eu estou falando, não é espiritismo,
Então, emocional, a gente vai trabalhar juntos. E eu estou direto com as pessoas. Quando eu fiz psicologia, eu não trabalho com psicologia. Aí eu fui fazer terapia. Quando eu saía, quando eu estava dentro do consultório, eu me sentia acolhida, me sentia amada. Quando eu saía do consultório, eu sim me sentia órfã. Só ia me sentir acolhida na outra semana. Eu falei, eu não quero trabalhar desse jeito. Então eu fico com a pessoa, assim, dou um suporte para a pessoa a semana inteira até a outra sessão. Então a pessoa não se sente sozinha. Você pode ver que eu não tenho tempo para ir na academia, né? É, eu reparei, era mais falta que vem, não vou falar nada Exatamente, não. é. Então, mas é isso, gente. Eu espero vocês lá no Itaoca e depois eu não sei como você se É, a fazer. gente vai Faz, colocar, faz. vamos colocar Isso, os teus contatos, né, dados, para as tá. pessoas Uhum, poderem ter acessibilidade a você. isso. Alguma coisa mais que você quiser compartilhar conosco? Não, por hoje. Tá bom, falei Aos, po- bastante. aos pouquinhos a É, gente vai isso, desenvolvendo, né, para poder chegar a mais isso. pessoas, que eu acho muito interessante o teu Aham, trabalho. sim. É muito importante a pessoa, o ser humano, poder se cuidar e saber a necessidade que tem de poder não simplesmente ter esse cuidado com o corpo, sino também com a cabeça, com o lado espiritual, né? E ter uma pessoa que te guie é de suma importância, né? Então não deixa passar esse momento de ter algo com você, né? Esse cuidado com você. Espero que o podcast de hoje vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para chegar até vocês e poder ter, né, esse aconchego e esse carinho que uma pessoa pode te oferecer para você poder se entender, para você poder melhorar de pronto, né? Que às vezes é só cansaço, né, Sueli? Sim, Mas sim. às vezes a gente acha que o mundo está em cima de nós e não é isso. É que a gente hoje em dia não consegue se entender, né? Uhum. Então, assim. Hoje o programa foi direcionado para você que acha que tem os maiores problemas, mas às vezes simplesmente a gente precisa de uma porta para poder, né, sair para outro lugar, né? Isso. E eu acho que a carreira tua, né, teu trabalho, tua profissão, chegou a essa época com uma força muito grande Sim. para poder ajudar outras pessoas, porque já tinha ouvido, assim, uns 10 anos atrás, de que teríamos, nessa época da tecnologia, muitas confusões e muitos problemas em quanto à personalidade, em quanto a psicoanálise, em quanto a gente se encontrar como ser humano. E é incrível, né? E Aham. às vezes o que você acha que escuta e você fala, não, nunca vai acontecer porque, sei lá, né? Por X motivos, termina acontecendo, né? Sim. Então, assim, hoje em dia te apresento uma pessoa, como tenho certeza que tem várias que podem te ajudar. Antes de ir embora, gente, eu quero que vocês assistam o exemplo que a gente vai ter com nossa linda modelo Bia, sim? Então, fica ligado aí que ainda temos um pouquinho mais. Tudo bem? E Fala Mongaguá, nosso canal. Lembra de entrar lá, ver que temos muitos pódios, muitos temas que são de suma importância para todos nós moradores de Mongaguá e com programas que eu estava assistindo aí, Diego, estão lindos os programas, estão muito bonitos. Então, fica aí ligado, que ainda temos um pouquinho mais. Aqui, gente, a nossa modelo está mostrando que ela tem alguma disfunção aqui na parte ela usa óculos, né? Então já está mostrando. Mas também a questão de ouvir coisas que ela não quer ouvir, tá? Aí tem problemas emocionais, todos nós temos, né? Aí problema aqui deu e ela confirmou. Estou passando só o básico para vocês. Aqui deu problema, para cá. Então ela tem uma hérnia de disco, né? Deu problema nas pernas. E ela está com dores nas pernas devido à hérnia de disco, tá? Isso só por cima, só para não expor muito a nossa modelo, né? Então seria basicamente isso. E com aqui nos pés teria que estar bem mais embaixo, teria que pelo menos estar aqui a energia,
para ela estar dispersando aqueles íons negativos. Lembra que eu estava comentando com vocês dos íons negativos? Então, ela não está descarregando muito. Então, se ela for pisar no mar ou tomar colocar sal na água e colocar os pés, ela vai descarregar esses íons negativos, tá? E aí vai melhorar a concentração dela, vai melhorar a percepção, sono, etc. Tá bom? Então, seria basicamente isso.